de número 15, e nós vamos fazer leitura a partir do versículo 1 até também do 7 até o 8, né, para ficar melhor esclarecido aqui o texto, para a glória do Senhor nosso Deus e para a nossa edificação. Amém? Glória a Jesus. Pode pôr aí no fundo, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir dos versos de número 1 a seguir. Pode deixar mais baixo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando eu começo a falar mais alto, ele vai estourar. Amém? Glória a Jesus. Assim tá bom. Glória a Deus. Evangelho de Cristo segundo narrou João, capítulo de número 15. Glória seja dado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e limpa o fogo. Não, desculpa. E as colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Amém? Agora vamos ressaltar o verso tema, que diz assim: se vós estiverdes em mim, no verso 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora repete comigo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Mais uma vez: e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto que foi escrito por volta de 1935 anos da era que nós vivemos hoje. Esse livro escrito por João, o apóstolo, que foi um discípulo que esteve com Cristo em muitos momentos da sua vida. João, por sua vez, ele percebeu que Roma desencadeou uma perseguição contra a igreja, inclusive fazendo com que o povo se prostrasse para adorar o rei de Roma. Então João, percebendo
ele começa aqui a apresentar a Cristo como o Filho de Deus. E no início do livro ele escreve, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aleluia. E o Verbo estava com Deus. E ele diz que nada foi feito senão por meio dele. Então ele está dizendo que Jesus já é desde a fundação do mundo, como ele cita em Apocalipse. Glória. Então ele está dizendo que nada do que foi feito se fez senão por meio dele. De quem? De Cristo Jesus. Para que não houvesse dúvida acerca de quem era Cristo, apesar que Mateus já havia escrito para o povo, incluindo exclusivamente os judeus, trazendo a linhagem desde Abraão até José. E ali por 28 gerações, Mateus prova que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao ventre de Maria. Isso Mateus escreve na quinta década da era cristã. E nós observamos que Marcos, por exemplo, ele estava em Roma, e Marcos começa a escrever acerca de Cristo, contando dos milagres, direcionando para os romanos, para os gentios, e dizendo para eles que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus era um homem poderoso, mas porém um servo, como ele mesmo lavou os pés dos discípulos. E nós observamos também que Lucas, em volta de 61, no primeiro século cristão, ele começa a escrever um livro falando sobre Cristo e falando também sobre as obras que ele havia feito. E Lucas apresenta Jesus como um homem sábio. Ele direciona principalmente aos gregos, escrevendo na língua grega e mostrando para eles que Jesus era um homem perfeito, o qual os gregos o admiravam. Homem sábio e poderoso em palavras. E isso agradava os gregos. Mas João, ele vem falando de Cristo como Filho de Deus. E dizendo ele que no primeiro capítulo ainda, que todo aquele que crê em Cristo, ele é feito filho de Deus. Então João apresenta Cristo, missionário, como filho, como alguém que veio como homem, mas porém unido com Deus, na mesma unidade. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então João está tentando pregar, a ensinar o povo que Jesus é o Filho, mas porém unido com Deus, sendo ele uma unidade com o seu Pai, que é o nosso Pai. Então João, ele vai pregando, ele vai ensinando, e ele vê a necessidade de pregar o texto que nós fizemos leitura aqui hoje. Texto esse que Jesus, ele faz uma comparação, ele usa uma metáfora para comparar Deus como um lavrador e ele como uma videira, e a igreja como os ramos da videira, que produz fruto ou não produz fruto. A videira, para quem não sabe, é o pé de uva, para ficar mais simples. Então a videira, ela tem ramos, ela é semelhante a essas lâmpadazinhas, aquele ramo cresce, e aquele ramo, ele precisa de um certo apoio para não ficar na terra, para que as uvas não surjam, para que ela possa produzir. Então Jesus, ele usa essa figura de linguagem. Nós sabemos que há 3 figuras, por exemplo, pelo menos, na linguagem literal, que eu posso falar aqui sobre esse ponto. Há um óculos, uma Bíblia e um lenço. Isso eu estou falando daquilo que existe realmente e que é. Mas Jesus, ele faz uma comparação usando a figura de linguagem. E Jesus, ele usa dizendo
eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz isso, meus nobres pastores, ele está dizendo que há videira falsa. Aí Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira. Glória. E o meu pai é o agricultor. Ele é aquele que colhe, aquele que lavra a terra, a videira. Ele é aquele que cuida da videira. Ele diz, vós sois os ramos da videira. Jesus está dizendo que nós somos os ramos que saímos dele. Aleluia. E quando João ele diz que aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus, ele diz que não foi nascido de carne, ou seja, de uma relação de homem e mulher. Ele diz, mas aquele que crê em Cristo, que se torna filho, é nascido de Deus, ou seja, nasceu através da palavra que Jesus pregou. Aleluia. Então ele está dizendo que nós somos os ramos da videira. Jesus está dizendo que você é uma extensão dele, ou seja, é algo que sai dele para crescer e dar fruto na terra, não fruto físico, mas fruto espiritual. Aí Jesus começa a dizer, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E todo ramo que não dá fruto, ele diz, o lavrador vai lá e corta. E dura coisa, irmão, é Jesus olhar para mim, para você, e ver alguém como aquele homem que guardou um talento e escondeu na terra. Os demais pegaram os talentos e multiplicaram, mas um que recebeu um, ele disse, olha, meu Senhor é duro e eu preciso esconder esse talento para que eu possa devolvê-lo para ele. Se nós trouxermos para o sentido espiritual, nós vamos entender que esses talentos são os dons que Deus nos dera. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que aqueles que prosperou os dons, que fez multiplicar, ele recebeu de Cristo um elogio. Porém, aqueles que sepultaram os dons para devolver naquele dia, diz a Bíblia que foi lançado fora nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Aí Jesus ele diz, aquele que não der fruto, o pai atira, o lavrador atira, Meu Deus, da videira. Então se o galho começou a secar, não está produzindo, ele vai lá e corta, poda aquela videira, ele tira aquele galho para que não contamine os demais galhos. E duro será para nós no grande dia, se estivermos como um galho seco. Ou seja, embora que verde, mas que não dê fruto. Aí Jesus diz, mas aquele que der fruto, o Pai, o lavrador, ele poda, ele cuida, para que ele produza mais frutos ainda. Então Jesus está dizendo que aquele que se propõe a dar fruto na terra, aquele que se propõe a servir a Deus, aquele que se propõe a propagar a sua palavra, anunciar o culto, anunciar a sua palavra, aquele que se propõe a servir a Deus com temor e tremor, porque servir a Deus não é apenas vir aqui pregar. Servir a Deus não é apenas cantar aqui à frente, ou cantar na rua, ou fazer uma live ao vivo, como eu faço de vez em quando. Se quiser nos encontrar, Pierre Manuel Bispo no Facebook e no canal Pierre Manuel Bispo Oficial. Nós estamos gravando porque eu gosto de colocar, não é para mostrar gente, é para mostrar aquilo que Deus fala na terra. Então Jesus ele diz, olha, aquele que der fruto vai ser cuidado. Jesus está dizendo, eu vou trazer para os dias atuais, Jesus está dizendo que se você se preocupar com a obra dele, ele vai prosperar a sua vida. Jesus vai te dar saúde para você não viver lá na farmácia comprando remédio todo dia. Jesus vai te dar livramento para alguém não chegar e bater no seu carro ou destruir aquilo que você tem. Por quê? Porque ele repreende o devorador se você for um dizimista fiel na obra dele na terra. Jesus está dizendo o quê? Trazendo para a linguagem atual, que ele vai prosperar a sua vida se você tiver prazer na sua obra na terra, em servir a Deus com alegria e patrocinar a sua obra. aleluia. Para abrir um salão como esse, precisa de investimento.
precisa de tempo e investimento, ou como esse ou como muitos outros. Então Jesus está dizendo, aquele que der fruto vai ser cuidado. Ele está dizendo, eu vou cuidar, eu vou livrar da enfermidade. Ele está dizendo, eu vou livrar aleluia, do vírus, da peste, de tudo aquilo quanto vem. Eu me lembro da época do vírus. Eu tive uma visão, nós fazíamos o culto. Eu disse, você quer usar máscara, pode usar. É lei, é regra, mas só usa. Se não quiser usar, não usa. E uma certa vez eu tive uma visão que o vírus chegava na porta da igreja e o homem queria pegar na minha mão para transmitir aquele vírus. Eu trabalhei durante a pandemia numa casa que a mulher ficou com Covid, o marido ficou com Covid, o pai dela morreu de Covid, não pegou em mim, não pegou no meu irmão, não trouxe para minha casa. Por quê? Porque Deus protege aquele que Ele ama na terra. Mas isso é para quem acredita. Se você acredita na medicina, então vá para lá. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu creio nele. Eu acredito nesse Deus. Eu sei que para mim estar vivo aqui hoje, depois de tomar uma descarga elétrica de 13.800 volts de potência nas costas, não é por uma outra razão, é apenas pelo amor de Deus na minha vida e por algo que Ele requer de mim na terra. Senão, missionário Alice, eu teria morrido naquele dia, naquela rede, há 17 anos, quando meu filho tinha 8 meses de idade. Hoje ele vai fazer, tem 17, vai fazer 18 de fevereiro. Era bebê de colo. E minha esposa tinha que deixar ele com a minha sogra para ir me visitar no hospital. Fiquei 40 dias internado. Para fazer reposição de perna, para fazer cirurgia, tirar da perna e colocar nas costas. Aleluia, eu fui eletrocutado por mais ou menos 40 segundos de relógio, numa rede elétrica, onde eu não tinha o que fazer, eu só tinha a minha mente para falar com Deus. Lembra quando eu só tinha a mente? Lembra no momento que você não tem nada, você não consegue falar? Não saía voz, só ouviu o ruído daquele fio nas minhas costas, daquele cabo elétrico. Aleluia, e eu falando com Deus na minha mente. E havia lugar do salão para começar a obra. Meu filho com 8 meses, a mulher com a casa alugada, nós com a casa alugada. E eu disse, meu Deus, como que vai ser? Como será? E eu fiquei ali falando com Deus como eu podia na minha mente. Então eu digo para você, eu creio nesse Deus. Eu acredito nesse Deus que me tirou daquela rede elétrica. Mesmo o jovem tentando me tirar, não conseguindo, o anjo me tirou e me colocou assentado e disse, levanta, porque eu te dou vida novamente. Eu creio nesse Deus. Eu não creio no Covid, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu precisei passar na medicina porque eu tomei o choque, eu grudei naquele campo. Aleluia, mas eu creio em Deus que protege a igreja na terra. Deus, Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Salomão, Ele apareceu a Salomão de noite, depois que o tempo estava pronto, tudo preparado. E Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, Salomão, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, disse ele. Ele disse, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele disse, eu mandar o gafanhoto a peste, mas eu posso se converter. Disse, eu tiro a peste da terra. Ei, é Deus que manda, é Deus que tira, porque Ele tem o controle. Isaías diz que Ele cria as trevas e cria a luz. Aleluia. Eu creio. Se eu estou vivo hoje, com perfeição nos meus órgãos, já tenho 2 filhos além do Micael, a Micaela e o Miqueias. Se Deus me colocou com vida até hoje para testificar para você aqui, é porque eu acredito nele, eu creio nele, eu creio na sua palavra. E Jesus, Ele disse, se você produzir fruto, Ele cuida de você. Se você tem desejo, Ele cuida de você. Se você quer servir, Ele cuida da sua casa. Se você quer servir, Ele cuida da sua família. Se você quer servir, Ele te livra da peste. Se você quer servir, Ele te livra do câncer. Se você quer servir, Ele te livra de tudo quanto vier contra a sua vida, porque a Bíblia diz que hoje a cama volta daquele que o teme os livra de todo mal. É Deus que livra. Aleluia. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? E quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? Quem somos nós? A Bíblia diz que somos como gafanhotos diante da sua presença. É como nada. Jacó disse que a Bíblia diz que ele se considerava como um verme, como alguém insuficiente e incapaz de qualquer coisa. Isaías, ele diz que os nossos atos de justiça são semelhantes a trapos de imundícia diante de Deus. Ou seja, não há salvação por mérito, não há salvação por merecimento.
Não há salvação por capacidade. Não há salvação, aleluia, por algo que nós fizemos na terra, não. Paulo está pregando a igreja de Éfeso, ele diz, aleluia, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele diz que é por meio da fé que nós nos salvamos. E ele diz, a fé não é tua, é dom de Deus. Se você está aqui, é porque Deus colocou esse dom na sua vida, para você acreditar, porque se ele tirar, você desanima e vai embora e não acredita mais em nada. Essa é a verdade. Então Jesus está dizendo, olha, aquele que dá fruto, eu cuido, o lavrador cuida. Ele pode para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Mas Jesus continua dizendo, e ele diz, olha, vós estáis limpos. Jesus estava diante de 12 homens que estavam limpos por causa da sua pregação. E ele diz, verso 3, ele diz, vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Quem limpa é a palavra. Quem limpa o cristão é a palavra que vem corrigindo. Quem nos limpa é a palavra. O Espírito Santo de Jesus purifica, claro, e nos perdoa do nosso pecado, mas a palavra vai limpando. Jesus disse, olha, vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. E Jesus continua dizendo, ele disse, olha, aquele que estiver em mim, ele vai dar fruto, mas aquele que não estiver, não vai dar fruto. Ele disse, por quê? Porque sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. Aleluia. Se eu tomar uma atitude própria, dizer, Senhor, eu vou fazer pela minha força, ele está dizendo, não, sem mim nada podeis fazer. Para Deus, para você fazer alguma coisa na terra, Jesus precisa tomar a sua frente. Deus precisa estar no controle. Para você fazer alguma coisa aqui na terra, Deus precisa permitir, aleluia. Então está dizendo, sem mim nada podeis fazer. É preciso colocar Deus no barco, é preciso colocar Deus na frente, é preciso colocar Deus, aleluia, em tudo que você vai fazer e dizer, Senhor, vai comigo porque eu vou fazer isso. Aí Deus diz, vai fazer que eu estou com você, aleluia. Mas ele diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem Deus não vai. Eu conheço um pastor onde eu me converti. Ele tinha uma agência de publicidade. Ele vendeu, montou a igreja, gastou todo o dinheiro, não resolveu. Porque Deus disse, eu quero você integral na obra. Enquanto ele não acabou tudo que tinha, vendeu casa, vendeu tudo e gastou tudo investindo. Enquanto ele não parou de investir o que era dele e começou a pedir para as pessoas abençoar a obra, não prosperou. Só prosperou quando ele reconheceu que ele não podia fazer nada. Aleluia! Se Deus não mandasse, ou seja, se Deus não estivesse com ele, nada prosperaria. Aleluia! Então Deus estava com ele, mas ele precisava abrir mão e dizer, eu preciso fazer, aleluia, o que Deus quer que eu faça. E quando a gente não faz o que Deus quer, aí as coisas ficam amarradas. Estreita na terra. E a gente fala, Senhor, mas está travado. É só fazer o que Ele quer que tudo rola. Verdade. Aleluia. Então Jesus continua. E Ele diz aqui, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em primeiro lugar, nós temos que entender que se a palavra de Deus está em nós, a gente não vai pedir algo que seja mal para alguém, vai? É verdade, meu Deus. Se a palavra de Deus está em mim, eu não vou pedir para Deus te matar, vou? Se a palavra de Deus está em mim, eu não vou pedir para Deus te moer. Não. Se a palavra de Deus está em você, você não vai pedir para Deus castigar alguém. Não, você não vai, porque Deus já sabe como castigar. Ele é o Deus que castiga mesmo. Se a palavra de Deus estiver em você, você não vai pedir algo que seja bom para você e ruim para alguém. Não, você não vai pedir. Então Jesus está dizendo, se vós estiverdes em mim, e tratamento tem que estar através da palavra. Ele disse, as minhas palavras estiverem em vós, ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Então nós entendemos que não tem como alguém que está em Cristo pedir algo que não seja bom. Então por que ele está dizendo que tudo vai ser feito? Que tudo que você pedir vai ser de acordo com a vontade de Deus. Mas se a palavra não tiver, você vai pedir coisas que Deus não vai responder. Por quê? Porque a palavra não vai estar em você, não vai estar em nós. Mas se estiver em mim e em você, nós vamos pedir coisa que é boa e Deus vai se agradar e vai atender a nossa petição.
Aleluia. Então Jesus está dizendo, se a palavra estiver em nós, a gente vai receber resposta de oração. É como disse Deus, se ele se converter dos seus nossos caminhos, eu vou ouvir, vou responder oração e vou sarar a terra. Amém? Agora eu quero pedir para mim, prepara o louvor, por favor, que a hora já está avançando. A gente sabe que já teve muitas palavras aqui hoje, né? Muitas mensagens, e não necessita nos estender. Amém? Prepara o louvor, por favor. Então, o segredo é as palavras estarem em nós. O segredo é nós estarmos na palavra. E quem vive, quer viver na palavra, vai observar como eram os crentes, como são os cristãos. Não vai copiar o que o mundo faz. Não vai usar o que o mundo usa. Não, não. Quem está na palavra tem que fazer aquilo que a igreja faz. E às vezes nós precisamos retroceder algum tempo atrás e lembrar de quando nós nos convertemos, como que era a igreja naquele tempo. Como que era a igreja há 20 anos atrás, há mais de 20 anos. Saudade. Aleluia. Como que a igreja se comportava. Hoje em dia teve uma apresentação que fala de tudo, fala do celular, do tempo do aparelho, fala da preocupação, tudo que a gente precisa na terra de ganhar o dinheiro para se manter, é claro. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que nós não podemos sair de Cristo para quê? Para produzir algo para nós. Nós temos que estar em Cristo para que nós possamos produzir algo que agrada a Deus. E tudo que nós viemos produzir, que não sejam coisas que tirem nós da presença de Deus. Aleluia. Porque tudo quanto nos tirar da presença de Deus e da sua vontade, vai acontecer o quê? Vai fazer com que venha dores na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Glória a Jesus. Você pode se colocar sobre os seus pés. Nós vamos agradecer, vamos orar. Ele já vai estar louvando. Pode soltar se estiver pronto. Se coloque de pé. Glória a Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia.